Olá, certamente se você está assistindo essa videoaula é porque quer aprender um pouco mais sobre matemática, não é verdade? E isso é ótimo. Aprender, se preparar, é o melhor caminho para quem quer vencer. E eu ofereço a você aqui no canal Matemática Simples e Prática centenas de videoaulas, todas elas feitas com muito carinho e com a experiência de quem já trabalha com matemática há quase 30 anos. Venha comigo! Tema desta videoaula: função modular, primeiro ano do ensino médio. E as habilidades abordadas são as seguintes: interpretar corretamente gráficos de funções modulares, perceber que o módulo é o mesmo que a distância de um número real ao zero e criar a fórmula geral de uma função modular. E veja que interessante esse problema que eu trouxe para a gente abordar as habilidades mencionadas. Essa questão caiu na Universidade Federal do Ceará e diz o seguinte: seja f uma função real, de variável real, cujo gráfico está representado abaixo. Se g de x é igual a 2f de x menos 1, qual é a alternativa cujo gráfico melhor representa módulo de g de x? Essa é uma questãozinha muito interessante, até porque ela aborda várias habilidades e a gente tem que ter várias ferramentas para poder chegar ao resultado final. Primeira ferramenta: saber reconhecer quando se tem uma função modular. No caso, se você considerar a função f, que está representada nesse gráfico, é possível perceber que ela desce, quebra e sobe novamente. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, identificar qual é a fórmula dessa função. E como que eu sei qual é a fórmula dela? Observe o seguinte: eu consigo formar aqui um triângulo retângulo, partindo esse quadrado ao meio. Logo, eu posso concluir que esse ângulo aqui é de 45 graus. E a inclinação de uma reta se mede pelo tanto de graus que ela é inclinada. Aqui a tangente de 45 graus, para que eu consiga o coeficiente angular, vai ser quanto? Tangente de 45 graus é igual a 1. Porém, tem um detalhe: essa reta ela é decrescente. A gente sempre analisa da esquerda para a direita. Se está subindo, é crescente. Se está descendo, é decrescente. Logo, mesmo eu tendo a tangente igual a 1, essa tangente 1 é do ângulo de 45 graus. Porém, esse ângulo aqui, que define a inclinação da reta, é de 135 graus. Logo, a inclinação dela vai ser menos 1, até porque ela está descendo. Basta você olhar assim: esse ângulo aqui é 45 graus, a tangente dele é quanto? É 1. Se você quer a inclinação da reta e a reta está descendo, ela é decrescente, então a inclinação é negativa. Segundo passo: se você observar direito aqui, olha, eu vou até fazer um gráfico para dar esse exemplo. Se eu tivesse esse gráfico aqui, eu teria f de x igual a menos x, ou seja, todo valor que eu encontrar para o y aqui, porque f de x é y, ele até ficou um pouco deslocado aqui, né? Mas quando o y é 2, o x é o quê? É ao contrário, é menos 2. Então, f de x é igual a menos x, ou seja, y é igual a menos x, um ao contrário do outro. E, pelo fato dela vir e virar para cima, eu posso concluir que ela é uma função modular. Vou jogar as duas barras, que significa módulo, que significa medida, né? Agora, essa nossa inicial aqui não está exatamente igual a essa. O que acontece? Ela foi jogada 2 para frente. Então, eu preciso pegar aqui essa aqui, que é y igual a menos x, e jogar 2 para frente. Olha o 2 aqui, então vou acrescentar mais 2. Olha que eu desenhei ela em azul e joguei 2 para frente, porque ela está quebrando no 2. Essa primeira que eu havia desenhado, ela está quebrada no 0. Então, o que tem depois do menos x? 0. Essa em azul está quebrada no 2. Então, por isso que depois do menos x veio o 2. Agora, eu vou desenhar aqui em verde a última, essa que está aqui no começo em vermelho, vou desenhar em verde aqui. Essa função, além de quebrar 2 para frente aqui no eixo do x, ela ainda quebrou 1 para baixo no eixo do y, no menos 1. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco menos 1. Porque, além de ter ido 2 para frente, ela veio 2 para baixo. Por isso que eu coloquei aqui o menos 1 no eixo y. Ok? Então,
A fórmula dessa função f de x é dada por f de x é igual a menos x mais 2 menos 1. De posse dessa fórmula aí, olha, eu vou voltar à análise dessa proposta. Se g de x é igual a 2f de x menos 1, o que eu faço? Vou lá no lugar de f de x e coloco a função que eu tenho, que é f de x, que é essa aqui. Então fica g de x, né? Vou trocar aqui onde tiver x, a gente vai pôr essa função. Então, g de x, eu vou até deixar x aqui, mas nesse eu vou substituir a minha função f, porque diz assim que é igual a 2f de x menos 1. Onde era 2, continuou 2, f de quem? f de x. Quanto que vale a função f de x? Menos x mais 2 menos 1. Então, menos x mais 2 menos 1, que é essa função f de x. Agora, esse menos 1 é esse, ó, que eu repeti aqui. Então, o g de x vai ser igual ao quê? 2, o f de x é isso tudo, 2 vezes menos x mais 2 menos 1, olha, porque o f de x é isso aqui. Então, 2 vezes isso aqui. E esse menos 1 eu vou repetir aqui. Então, g de x é igual a 2 vezes esse módulo, então 2 módulos, né? E 2 vezes menos 1, menos 2. E vou repetir novamente esse menos 1. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Agora eu vou ter o quê? Essa minha função aqui, olha, que eu encontrei, essa função g, ainda propõe-se que a gente encontre o módulo dela. Então, vou ter que jogá-la novamente dentro de outro módulo. Então, vou até chamar isso aqui agora de y. Y é igual a toda aquela função g de x dentro de um módulo, porque diz que é g de x dentro de um módulo. Olha lá a função g todinha, 2, módulo de menos x mais 2, menos 3, todinha dentro da barra de módulos. Então, agora eu vou analisar qual desses gráficos melhor representa essa função aqui que eu chamei de y. Vou partir aqui do ponto 0, porque é um ponto simples, onde a gente consegue observar em todas as funções onde ela intercepta o eixo de y, ou seja, a hora que eu colocar 0 para o x, qual vai ser o meu resultado para o y? Eu venho dentro dessa função, substituo o x por 0 e resolvo. Onde eu tinha menos 0 mais 2, eu vou ter agora 2. O módulo de 2 é 2 mesmo, vezes 2, 4. 4 menos 3 é 1. O módulo de 1 é 1 mesmo. Então, o par ordenado do 0 vai ser o 1. Então, serviria, por enquanto, esse gráfico, porque quando o x foi 0, o y foi 1. Não iria servir esse, porque o y foi 2 e não foi 1. Serviria esse e esse. Então, a gente está agora entre essas três funções. Como o 2 é a quebra de todas as funções, eu vou pegar agora para o eixo x o valor 2 e vou substituir aqui nessa função y. Vai ficar y igual a 2. No lugar do x vem o 2, fica menos 2, porque já tem um menos aí, menos 3. Resolvendo isso, menos 2 mais 2, 0. Módulo de 0 é 0 mesmo, vezes 2, 0. Menos 3, terminou em menos 3, cujo módulo vale 3. Então, o par ordenado do 2 aqui é o 3. Em qual desses gráficos, quando o x vale 2 e o y vale 3? Esse não, porque ele vale menos 3. Esse eu nem considero, porque ele já saiu da primeira etapa. Esse também não. O ponto que chega no 2 do eixo x, ele está na altura 1. Qual é o gráfico correto? O gráfico da alternativa E, porque quando você pega o 2 e coloca no lugar do x, você encontra para o y o 3. Então, a alternativa correta, letra E, de esperança, e de espero por você na próxima videoaula, ok? E eu o convido a assistir às próximas videoaulas, porque eu vou estar dando continuidade a esse curso preparatório para o Enem 2019. Vou abordar todas as habilidades que são necessárias na área de matemática, ok? Então, eu o aguardo para a próxima videoaula.